Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo do canal. E como vocês sabem, aqui no Atualizando a Vida, a ferramenta principal são os livros. Lógico que tem todo o meu conhecimento por trás, né? Toda a minha formação e tudo mais. Mas aqui o canal é muito mais sobre os livros. E eu estou aqui hoje para mostrar para vocês este livro que é um chuchu. Lembrando, assim, que o canal não tem como objetivo, assim, falar só de clássicos, ou só falar de um assunto, ou só de outro. Não. Aqui a gente vai falar de tudo, desde romance, clássicos, autoajuda, tudo. Porque eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que lê tudo, de tudo um pouco, se informa sobre tudo. E, claro, aqui eu deixarei as playlists separadinhas de acordo com os livros que forem divulgados aqui, para que cada um de vocês possa ver mais o que interessa. Mas no contexto geral é sempre bom saber mais e é importante para a gente se desenvolver também. Então, para começar, né, aqui, eu li esses dias esse livro. Talvez a sua jornada agora seja só sobre você. E este livro, eu resolvi comprar o primeiro por causa do título mesmo, porque eu estou passando por um momento pessoal bem conturbado, em processo de superação e separação. E esse livro em especial, eu acho que ele vale muito, muito a pena ser lido para quem tá ali naquele momento de término de relacionamento. Seja um casamento, seja um namoro, né? Porque às vezes a gente é impactado pela forma com que o outro se relaciona, né? Então a gente se entrega para o relacionamento e a gente espera a entrega do outro. Só que o outro às vezes não entrega do jeito que a gente espera e a gente também às vezes não entrega como o outro espera. Ou a gente não é aquilo que o outro esperava. Também tem isso. E aí esse livro, apesar de ele ter muitas frases das quais a gente já ouviu milhares de vezes aí pela internet, quando junta tudo, ele te dá aquela acordada pra vida, assim, você fala, poxa, realmente. Por quê? Eu acho que, em especial as mulheres, tanto que, só pra folhear aqui pra vocês, ó tantas coisas que eu destaquei, porque assim, foram coisas que foram me impactando demais, e que a gente, apesar de estar se relacionando com outro, a gente se relaciona conforme a gente aprendeu com os nossos pais, né? Então aqui eu entro no viés da minha formação, que eu sou pedagoga, psicopedagoga, consteladora familiar. Então a gente se relaciona da forma que a gente aprendeu a se relacionar com os nossos pais. E a gente vai assim para as relações. E indo assim para as relações, a gente vai com os nossos traumas, com as nossas dores, com as nossas projeções, pelo que a gente espera do outro, que o outro seja, que o outro faça, que o outro cumpra. E muitas vezes a gente não estabelece isso, não deixa isso muito claro, né, para o outro. E aí a gente tropeça. E se eu fosse ler todos os destaques aqui, que eu fiz, a gente ficaria horas aqui. Mas acho que alguns pontos que é bem interessante a gente falar é que, assim, dentro desse livro, ele nos lembra que se a gente não estiver emocionalmente estruturado e com certeza de que a gente quer aquele relacionamento de verdade, a gente certamente vai ferir o outro em algum lugar. E a gente também vai receber do outro a mesma coisa. E essa jornada ser sobre nós mesmos, né? Ser sobre você, como fala o título, vem desse lugar de que a gente abre mão de N coisas dentro de um relacionamento para poder oferecer para o outro algo que a gente às vezes não oferece pra gente mesmo. Então a gente às vezes tolera coisas,
a gente é compassivo, a gente é compreensivo, a gente é empático, que às vezes a gente não é com a gente, mas a gente é com o outro. Só que às vezes isso que a gente faz pro outro não serve, não é suficiente, mas pra gente vira uma autocobrança, porque com a gente não faz. Mas quer que o outro faça, só que o outro não sabe que isso é importante pra gente. Tá? E tem muito a ver com isso da forma que o outro foi criado. E aí, quando a gente termina, né, esse relacionamento, a gente se sente perdido. Principalmente pessoas aí que passaram muitos anos no relacionamento. Eu tive 2 relacionamentos longos de 10 anos cada um. E é sempre necessário se redescobrir, que é uma das frases que eu abri aqui agora, e tá. A gente tem que se redescobrir. Porque o que acontece? E aí aqui, abrindo um parêntese, a mulherada em geral, ela se deixa muito de lado quando vai se relacionar, né? E aí, às vezes, ela deixa de fazer por ela pra fazer pelo outro, pra fazer pelos filhos, pra fazer pelo marido, pelo namorado. Mas ela não se coloca como prioridade. Então, o mundo inteiro é prioridade e ela não. E aí, quando o relacionamento termina, ela tem que se autodescobrir. Ela tem que se auto-enxergar. Então, veja, não espera terminar um relacionamento para ler esse livro. Já leia agora. Já baixa aí no seu Kindle, já vai comprar. Porque ele é um livro delicinho de ler. Você lê assim, muito rapidinho. E, lógico, vai ter momentos que você vai dar uma choradinha se você estiver, assim, emocionalmente sensível. Mas ele vai te acrescentar muito. Porque você vai começar a enxergar que você se deixa muito de lado pelos relacionamentos. E nem se dá conta. E aí, quando a gente percebe, já é tarde demais para voltar atrás. Porque o outro já ultrapassou todos os níveis. Aí você acaba ultrapassando o nível também. E aí as coisas se perdem. E você já se perdeu. Você se perdeu de si nesse processo todo. E você já não sabe mais quem é você e quem é o outro. E aí fica praticamente impossível de voltar atrás desse contexto. Entende? Então, quando diz, talvez a sua jornada agora seja só sobre você, é sobre autodescoberta. Então, é parar de aceitar migalhas, é parar de se dar migalhas. Que vê uma coisinha muito boba que eu vou contar pra vocês, mas tem muito a ver com os relacionamentos também. Outro dia, na verdade, vou contar 2 coisas. Outro dia eu tava na terapia e eu cheguei um pouquinho atrasada e eu falei pra minha psicóloga assim, falei, olha, eu tô chegando atrasada porque eu passei na costureira pra consertar uma calça minha, uma calça jeans que eu já tenho há 10 anos. Mas eu amo aquela calça. E dava pra consertar, então eu queria que ela consertasse. Aí ela só deu uma risada assim e falou, Liliane, já tem 10 anos a calça. Só que não tá na hora, né? De desfazer da calça, isso não é sobre a calça. Mas faz muito sentido. Porque às vezes a gente deixa, né, de desfazer de algo, porque você ainda quer conservar aquele algo, porque acha que aquele algo ainda é bom, sendo que você pode sim, nesse caso, comprar uma outra calça igual aquela. Não tinha por que jogar aquilo fora, né? Ficar com aquilo, reformando aquilo infinitas vezes. Outra coisa que a gente deixa, principalmente as mulheres, deixa de fazer muito por elas, né? Eu mesma faço minha unha porque eu não gosto de salão, tenho preguiça. Dito isso, tem o tal do spray de unha que seca muito mais rápido a unha. Só que eu tinha dó de comprar o spray de unha porque era 25, 30 reais. Eu achava que aquilo desperdiçava demais. Só que aquilo facilitava a minha vida, mas eu abria mão de 30 reais pra, sei lá, comprar outra coisa. De repente, completar pra comprar uma roupa pro meu filho, pra fazer sei lá o que pro meu filho, pra fazer sei lá o que pro meu marido. Ou seja, eu tirava uma coisa que era importante pra mim, que facilitaria a minha vida, pra fazer pelo outro. Então, entende como é esse redescobrir que esse livro nos leva a refletir? Lógico, eu tô dando os meus exemplos aqui, mas você pode ampliar para sua vida. E o que você deixa de fazer para você? Mas se você é empático com o outro,
Ou o que você gostaria de fazer pra você, mas você faz pelo outro. Ou o que você está esperando do outro que você poderia fazer pra você e não tá fazendo. Porque a gente espera que o outro adivinhe o que a gente quer. Só que você próprio poderia estar fazendo por você mesmo. Por exemplo, se levar pra jantar. Se levar pra passear. Eu sei que é muito mais legal com o outro, gente. Eu sei disso. Principalmente quando a gente ama o outro. Mas às vezes não é possível ficar com esse outro, porque esse outro já não quer ficar mais com a gente. De repente esse outro tá aí querendo socializar a vida dele com o mundo. E aí faz o quê? Você vai pagar o preço de ter o outro socializado por aí? Não é tão legal assim, né? Então assim, é o tal do nível que a gente precisa encontrar e equilibrar aí pra saber lidar com a nossa própria jornada. E aí, esse livro é muito gostosinho de ler, te traz muitas reflexões e te faz pensar, poxa vida, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Será que eu já não tô perdendo muito tempo aqui? Será que eu já não tô aceitando pouco demais? E será que eu não tô sabendo qual é o meu valor? Entende? Então assim, eu vou abrir qualquer página aqui e vou ler algo que eu tenha destacado que de repente faça sentido aí pra você, tá bom? Vamos lá. Ah, essa frase é boa, ó. Entender que se perder no caminho faz parte do processo, porque para que eu possa encontrar uma nova versão de mim mesma. Então veja, às vezes até quando os relacionamentos acabam, eles são importantes pra gente se reencontrar, né? Porque a gente às vezes nem sabe mais o que a gente gosta, porque a gente já tá tão mesclado lá com o outro, já tá tão, né, que a gente não sabe mais quem é o outro, quem é a gente, o que é do outro, o que é nosso. Então veja, esse livro vai te ampliar de um jeito muito gostoso, muito fofo, porque ele tem essas ilustrações assim bem fofinhas. E lembra até o Pequeno Príncipe, né? Certas páginas dele, assim, porque vem desenhadinho, com frases bem impactantes em alguns pontos. E eu acho que, assim, é super válido pra gente... como eu posso dizer? Se desenvolver, aprender, reaprender. Tanto que eu abri aqui de novo e, né, parei um pouquinho, porque tá dizendo assim, ó, você não conhece as pessoas em vão. E isso é verdade. Eu observei nesses meus 2 relacionamentos mais, né, longos que eu tive, que ambos tentaram me ensinar a mesma coisa. No primeiro tentou me ensinar e eu não aprendi. Aí eu fui pro segundo. E digamos que aconteceu uma coisa bem parecida com o primeiro. E aí eu falei, opa, agora eu tô acordando pra vida. E neste momento eu tô nesse processo de autodescoberta. E como vocês podem ver que tem uma gama de livros aqui, de milhares de assuntos. Tem mais livro lá na minha sala, mais livro lá na outra sala, enfim, tem um monte de livro. E eu quero trazer todos esses livros pra você e pra vocês verem que desenvolvimento, autodesenvolvimento é processo, leva tempo e a gente tem que estar aberto e disponível. Mesmo que isso custe um preço altíssimo, mesmo que doa, que parece que seu coração está sendo arrancado do corpo. Mas é necessário passar. Por quê? Pra gente aprender, pra gente se desenvolver. E parar de errar! E por isso que em algum momento, entre uma relação e outra, você tem que se fechar, não emendar a relação. Que esse, acho que foi um dos aprendizados que eu tive com esse livro. Eu cometi o grande erro de emendar uma relação na outra. Então a gente pensa que tá bem, mas a gente não tá bem. E esse é um ponto também que se toca aqui no livro. Então, fica aqui essa dica linda pra você. Fofíssima, gostosíssima de ler. Talvez sua jornada agora seja só sobre você, porque às vezes eu confundo as letras, viu, gente? Eu tenho TDAH, então às vezes o negócio dá umas bugadas. Então, talvez a sua jornada agora seja só sobre você. Pense nisso. Se você tá passando por um término, ou se você já passou e ainda não conseguiu superar, ou mesmo
mesmo que você não passou, mas para buscar aí em você algo que talvez você precise aprender também. Vale a pena a leitura, viu? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Indique um livro aqui embaixo que você gostou também, tem a mesma temática. E a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigada por assistir até aqui. Beijinhos, tchau, tchau!